Boa noite, pessoal. Boa noite. Chegando aqui para trocar uma ideia com o pessoal. Aí que eu vou ligar a luzinha aqui para ficar mais claro. Sejam todos bem-vindos. Dando continuidade no que nós começamos ontem. No bate-papo de ontem, eu falei um pouco sobre boa noite em Placa, Fernandópolis. Ontem, no bate-papo de ontem, eu falei um pouco desse momento que a gente se encontra, nessa transição planetária, o quanto há enganações, né, tanto nas comunicações com extraterrestre, como enganações de trabalhos de vínculo religioso, né? Não é todos, obviamente, né? Tem pessoas que realmente se conectam de verdade, né? Mas para a gente acessar essas frequências, tudo é frequência, né? A gente tem que estar alinhado a essas frequências, a gente tem que estar vibrando fora do medo, vibrando fora da culpa, vibrando fora das crenças, né? Enraizadas, né? As mentirinhas que nos contaram que a gente está acreditando até hoje. Né? Muitas delas vieram lá com o início do catolicismo. Aqui para o nosso pessoal do Ocidente, a maioria. Mas, lembrando que existe um sistema que governa todo esse planeta, então, em todo lado há manipulação. Então, nas religiões, querendo ou não, isso também são palavras do professor Hélio Couto, são a maior fonte de enganação. Por quê? Porque é através das religiões também entra o ego das pessoas, através do conhecimento, do que é passado ali, o domínio uns sobre os outros, o poder. E, infelizmente, através dessas religiões acaba. E não só religiões também, né? Existe alguns ordens, né, filosóficas e tal que também acabam se perdendo por isso, tá? Então, sempre lembrando que aqui na Terra a segurança realmente é o trabalho interno, né? E mesmo assim, a gente está sempre suscetíveis e à mercê, né, de uma abertura do nosso próprio ego em algum quesito que a gente não olhou, que a gente ainda não percebeu, ou percebeu e não quer mexer, que é as nossas sombras, né? Mas então, vamos falar mais praticamente, né? Porque está chegando o dia da nossa terapia constelacional apométrica em grupo, presencial, lá no Coletivo ON. E eu gostaria de falar um pouco sobre a terapia constelacional apométrica. Eu vi um post esses dias bem interessante, né? De uma apômetra famosa e conhecida. E como você já sabe, aí, pessoal que me segue, eu também sou apômetra e também e trabalho com a terapia constelacional apométrica. Essa técnica, ninguém trabalha com essa técnica, né? Mas existem várias pessoas fazendo ou apometria sistêmica ou uma constelação com a espiritualidade misturada. Então isso é, querendo ou não, atualizações que as pessoas vão recebendo de formas diferentes, agregando conhecimentos, tá? E aí a Andrea Francomano é o nome dela. Ela é bem conhecida no meio holístico, na parte de apometria e tudo. E ela colocou um post falando de apometria sistêmica, né, que ela faz há muitos anos. Ou seja, eu também, no fim das contas, eu uso também esses conhecimentos misturados, né? E agora eu vou explicar como surgiu a terapia constelacional apométrica. E aí ela no post lá tinha um cara que malhou ela, né? Um hater disse, onde já se viu misturar e não sei o quê. E falou um monte de bobagem, né? E aí realmente, quando as pessoas falam assim, são as pessoas que estão presas a um dogma só, a um ponto de vista só, e não abre mão daquele ponto de vista. Então não abre mão que as coisas não querem saber, não querem aprender, não querem entender que as coisas estão em evolução constante. Nada é fixo. Tudo está em movimento nesse universo. Até uma, né, das leis herméticas, que é a lei do ritmo, né? A lei da vibração, desculpa. A lei da vibração fala que tudo está em movimento. Tudo, mesmo que pareça que está parado, mas está em movimento. As moléculas estão vibrando. Esse pessoal está escutando aí?
Bom, continuando. Então a terapia constelacional apométrica, ela surgiu, né? Ela começou a ser canalizada lá em 2019 e, na verdade, quando chegou em 2020, eu chegou uma peça-chave que faltava e eu sintetizei ela e disse, bom, é isso aqui. Fui canalizando justamente em processos intuitivos, conversando com a minha egrégora espiritual. Eles foram me dizendo, vai fazendo isso, vai estudando aquilo. Foram me dando orientações e eu fui indo, fui indo, fui indo. E aí quando chegou um momento que eu já tinha teoria e prática, né, dessas ferramentas, né? Então, lembrando que a TCA, ela não é só constelação e ela não é só apometria. Então, ela vai além dessas duas técnicas, muito além, na verdade, porque a gente tem ferramentas de cura quântica estelar, a gente tem alinhamentos de consciência acelerada através da radiestesia, a gente tem ferramentas, vamos dizer, nem é apometria, eu chamo de sistema apométrico, são coisas mais complexas, né? Que a apometria tradicional, ela não conseguiria fazer, porque a apometria tradicional, ela é um processo muito lento, mas quando ela foi trazida pelo Dr. Lacerda, era necessário que fosse assim para ver o entendimento, para ver uma prática. Mas a espiritualidade, a gente precisa entender que evolui tanto no lado negativo como no lado positivo, as coisas vão se modernizando. Então, quem está aberto a essa modernização, a aprender a lidar, porque a gente precisa também aprender a lidar, a conhecer, né, as forças negativas e inimigas para conseguir combatê-las. Então, se eu estou usando técnicas lá de 1960, talvez essas técnicas não estejam funcionando, tá? Muitas vezes não. Por quê? Porque às vezes os negativos já criaram defesas, né, sobre algumas dessas técnicas. E isso a gente vê muito na prática, que eles estão sempre se atualizando, sempre está surgindo uma forma nova, implantes extrafísicos, novas formas de chips, tá? Aí nos vários corpos, então a gente acessa os vários corpos, acessa as várias dimensões e tudo isso. E lembrando, até eu fiz um vídeo falando daquela série Uma Nova Mulher, do Netflix, que realmente a ATCA se parece mais com aquilo, tá? Porque realmente já deixo bem claro, é sim um trabalho espiritual, né? Não tem como descartar que é um trabalho espiritual. A gente acessa outras existências, né? A gente acessa consciências, às vezes, presas numa situação. A gente acessa às vezes a clones extrafísicos, clones da pessoa, às vezes clones astrais. Ali é o Morunguilo, deve ser isso que ele está. Então, então são essas coisas às vezes que a gente, que se não há uma atualização, né? E para receber essa atualização, muitas vezes não está em livros. Por quê? Porque não chegou ainda para muitas pessoas e às vezes chegou, algumas pessoas já estão acessando, já estão entendendo disso, só que ainda não escreveram. Então, às vezes são coisas que realmente a nossa egrégora vai nos mostrar, ó, é assim, isso aqui é assim. Presta atenção, observa. Então, quem trabalha com espiritualidade tem que ser um bom observador, senão não aprende, né? Então, se a gente for com a receita de bolo, cara, no trabalho espiritual, no trabalho, quando trabalhamos com energias, cara, a receita de bolo nem sempre dá certo, tá? Nem sempre dá certo porque as variáveis são muitas. Então, não tem como ir com uma receitinha pronta. Por isso que eu digo, não adianta tu fazer um curso de apometria ou não adianta tu fazer um curso de constelação e achar que tu é constelador ou achar que tu é apômetra. De jeito nenhum, tá? Isso aí tudo se pega na prática e na conexão. Conexão com o teu eu superior. Ah, mas eu não acredito em espírito. Então tá, tudo bem. Então acredita no teu eu superior. Mas é importante essa conexão, né? E tá tudo certo. É justamente a minha caminhada no universalismo é isso. É entender que todas as coisas estão conectadas e o nome das coisas não importa, tá? Não importa o nome da entidade, o nome da religião, não importa. O que importa é a essência daquilo ali e se aquilo ali está trazendo benefício para as pessoas que estão cultuando, trabalhando com aquela energia, tá? Então, sempre lembrando que para mim e a minha egrégora me ensina
Sempre. Por isso que eles não dão tanta ênfase nas raças extraterrestres, não ficam focando nos nomes. Não, isso não importa, né? Porque senão seria fácil para mim abrir uma live canalizando Sananda, canalizando Saint Germain qualquer um outro. Seria fácil isso. Por quê? Porque, cara, conectar a gente consegue. Só que se eles não disseram para fazer isso, é porque eles preferem que eu dê a mensagem como Romo e as pessoas olhem, não parem para olhar porque aí entra a questão do ego, né? As pessoas vão parar para ouvir porque ele falou que é o Sananda que está sendo canalizado. E aí? E se não é? Então chegou um momento, é isso que eles querem que eles estão falando e falam sempre sobre isso. Eles querem que as pessoas saiam do véu, da ilusão, né, de se pegar em nomes e imagens. Tá? Porque aí a pessoa dá um nome lá de uma divindade famosa e aí aquilo prende a atenção das pessoas. E às vezes aquelas pessoas estão sendo até vampirizadas, depende da situação, depende de cada um. Porque são iludidas facilmente, porque o cara deu um nome. Então a gente tem que sair dessas coisas e se conectar através do coração. E ouvir a mensagem com o coração e não com os ouvidos, né? Então, não, isso aqui faz sentido, eu vou ouvir. Ah, quem é que tá falando? É o Robo. Mas tem uma egrégora, óbvio, uma egrégora gigantesca por trás. Mas eles não, por enquanto, eles não dizem para eu citar nomes e dizer, fala em nome de tal. Eu acho que justamente se o meu papel é desmistificar a espiritualidade, desmistificar o misticismo, então uma coisa que eu venho presenciando muito nos meios religiosos e espiritualistas é isso. É os misticismos, os animismos, tá? O que são animismos? São uma pessoa se passando por uma entidade, se passando porque dizendo que eu não lembro de nada. E pode falar o que tu quiser aqui, que é aqui a entidade, ou a pessoa vai lá e dá uma moral na pessoa. Não, quem falou foi a entidade. E a gente sabe que não é assim que funciona. A gente sabe que, dependendo se a pessoa não tem um ego trabalhado, se não tem o seu interior trabalhado, né, dissolvido, a pessoa vai colocar as suas vontades, as suas emoções à frente. E isso é muito comum acontecer, tá? Eu não estou apontando dedos, eu estou só trazendo alertas para a gente não endeusar nenhum médium encarnado que diz incorporar ou canalizar XYZ. É isso. É isso que a gente precisa parar de se enganar pelos ouvidos e pelos olhos, tá? A gente tem que começar a sentir as coisas, como verdadeiras ou não verdadeiras, faz sentido. Analisar com o racional para isso, que a nossa diferença dos animais é essa, o racional. É analisar com o racional, faz sentido isso que ele está falando? Faz, racionalmente faz, ok, beleza. Bota na prateleira e observa mais um pouco. Tu sente no coração, te dá um acolhimento, te dá uma esperança, te dá, ou não, ele está só exacerbando, ele está endeusando aquele médio, ele está se promovendo. Está se promovendo, putz, então vou ficar um pouco atrás e vou deixar ele falar mais um pouco. Vou pegar só o que serve, ok? Então, é isso que a gente vem passando no planeta Terra, é a separação do joio e do trigo, isso faz parte da transição planetária, e isso cada vez mais vai ser. Então, por isso que quando eu falo essas coisas, em qualquer meio que for, eu vou ser atacado. Por quê? Porque quem vive na mentira nunca quer ouvir a verdade, né? Infelizmente. Então, poucas pessoas estão prontas para ouvir a verdade. E, na verdade, não é eu que sei a verdade. Então só tu sabe a verdade? Óbvio que não, né? Mas a gente está percebendo que a gente tenta fazer esse movimento de sentir as coisas, se conectar através do coração. E não ficar se enganando, e não ficar enganando os outros, né? Então, a gente trabalha de várias formas com a espiritualidade, mas sempre buscando esse burilamento do seu ego. Porque sem isso, dificilmente a gente não vai colocar o nosso pitaco, a gente não vai colocar a nossa vontade à frente,
a nossa opinião, porque a nossa mente, ela é muito rápida e astuta, né? Ela é um instrumento do nosso ego. Então ela sempre tem uma opinião de tudo, mesmo que ela não saiba. Mas ela vai achar que sabe, ela vai buscar no arquivo de dados dela e ela vai dar uma opinião, né? Então isso faz parte do nosso ego humano mesmo. Então observe, quando vocês estiverem em rodas de conversa, ouvindo pessoas falarem algum assunto, observe se vocês não vão também opinar. Às vezes a gente quer dar uma opinião, às vezes. Aí quando a gente está mais consciente, a gente. Pra que eu vou falar? Vai servir de alguma coisa? Não, não vai, então deixa, não vou falar nada. Então, mas normalmente o nosso ego quer falar, quer se explicar, quer mostrar o seu ponto de vista. Mas se vocês perceberem, começar a observar, se tiver 10 pessoas, cada uma daquelas pessoas vai dar um ponto de vista, o seu ponto de vista, né? Vai querer expor o seu ponto de vista, né? Vamos dizer, quando a gente não está atento, a gente faz isso. Todos nós fazemos isso. E só que nenhum, na verdade, está querendo ouvir o ponto de vista do outro. Nenhum tá, tipo, ninguém tá nem aí porque o outro fala. Essa é a real. Tu vê, ninguém tá nem aí. Aí, claro, aí a pessoa concorda quando o ponto de vista é igual ao teu. Infelizmente é assim que funciona. A nossa mente humana e o nosso ego, tá? Quando é contrário já dá ruim, né? Aí já dá aquele ranço, né? Mas tudo faz parte, né? E aí as pessoas perguntam, tá, mas como que eu faço isso? Como é que eu trabalho? Bom, primeira coisa para a gente sair da ignorância, a gente precisa rever nossas crenças, a gente precisa internalizar. E para isso precisa silenciar. Tu precisa tirar um momento para ti todo dia, silenciar, só ficar em silêncio. Não ficar no celular ali, tu tá só estimulando a mente. Tu vai ficar em silêncio e aí tu vai ouvir a tua mente. E tu vai respirar, tu vai ficar de observador, o que está passando na minha mente. E ali tu pode até usar um tema, né, para uma meditação dessa. A meditação é só se tornar um observador da própria mente, tá? E respirar. O mais importante é a respiração. A respiração controla tudo. A respiração é a fonte da vida. Então a gente fica sem tomar água, sem comer, sem respirar. Poucos minutos já era, né? Mas sem tomar água um monte de dia, sem comer um monte de dia. Tá? Mas sem respirar é minutos. Então, a respiração começa a acalmar, né? Começa a mudar a frequência das ondas cerebrais, né? E quando tu começa a respirar de forma mais profunda, né? Respiração mais abdominal, tu começa a entrar em ondas alfa, né? Teu cérebro, e isso começa a serenar. Tu sai das ondas betas. As ondas betas é aquela agitação do dia a dia, aquelas, né? Resolver problemas corriqueiros. E aí tu começa a acessar, conectar aos poucos. Então, aí tu diz, ah, não, mas eu peguei e fazer isso e parece que veio mais pensamento. Claro, no início é assim mesmo. Depois tu começa a fazer, aí tu começa a perceber que dá um vazio entre uma inspiração e outra, dá um vazio. E ali ali tu é a conexão com o divino, tá? Esse divino tá dentro de ti. E à medida que tu começa a meditar mais, a praticar mais tempo vai ficando esse intervalo, esse silêncio. Aí nesse silêncio ali que tu tem as respostas que tu precisa, tu vai entender as coisas que o teu ego tá te levando e etc, tá? Então são coisas assim que isso é uma prática mesmo, é que nem treinar a tua mente, é que nem treinar o músculo, né? Todo dia fazer um pouquinho, 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 não adianta querer num dia só fazer meia hora, né? Então, o que mais que eu tinha que falar? Ah, agora, voltando na TCA, terapia constelacional apométrica, a gente consegue harmonizar o nosso masculino e feminino, yin e yang, a gente consegue harmonizar e equilibrar, né, além do yin e yang, a nossa mente, corpo e espírito, às vezes a mente quer uma coisa, o corpo quer outra, o espírito quer outra, além das relações, além das relações familiares, né, da hierarquia familiar, acertar também com a nossa ancestralidade, né? Às vezes a gente está carregando algo que vem da nossa ancestralidade, tá? Isso aí é a parte bem de constelação, mas limpar questões, traumas, maldições ancestrais, aí já entra a apometria, né? Limpar coisas graves, assim, traumáticas, né? Que estão atrapalhando hoje. Então aí já entra mais a parte apométrica. E como eu disse, não é aquela apometria tradicional que leva um tempo, que desdobra,
aí precisa do médico clarividente. Não, não é nada disso. É dinâmico, a pessoa nem percebe que está sendo feito tudo. Por quê? Porque a gente tem equipe para isso, né? Então as coisas funcionam muito rápido e é resolvido. O importante é que tem resolução. Quando a pessoa tem permissão, né, se permite, né, a resolver, as coisas têm uma solução rápida. Então acho que era isso aí, pessoal, que eu tinha para conversar hoje. Amanhã eu volto aqui, bater mais um papo, né? Trocar mais uma ideia. E quem chegou depois, por favor, assista lá do início, porque sempre a gente fala uma coisa é complementar a outra. E assista também um pouco do bate-papo de ontem. E eu espero que surjam dúvidas. Esse é o caminho, né? Que a gente tenha bastante dúvida sobre tudo. E aí, com essas dúvidas, a gente consegue debater, né? Se perguntar para outro, ver a opinião. E aí a gente consegue debater. Mande no direct, né? Se tem dúvida, ou nos comentários. Coloca, ó, isso, aquilo, outro. Tal coisa que eu vi, é verdade? Tá? Então, porque eu falei, é o momento de cair os véus das ilusões, né? Então, muitas verdades vão vir à tona. Mas tem muita enganação ainda, muita desinformação e muitas pessoas preconceituosas presas em conceitos e dogmas ainda, infelizmente. Então essas pessoas às vezes são espíritos que vieram lá, que mataram outros por causa de um dogma, né? Lá atrás. Não importa que elas foram lá atrás, né? Mas eu estou dizendo que é uma continuação, né? A gente repete muitas coisas, né? A gente, nessa roda de samsara, a evolução é muito lenta, na verdade, né? A gente não consegue se libertar porque a gente começa a repetir, né? A gente atrai quase os mesmos problemas em cenários diferentes e a gente vai repetindo, né, os padrões. Então, se libertar de padrões familiares, se libertar de padrões sociais, né, e do inconsciente coletivo, tem que ter muita vontade realmente de crescer, de evoluir, de mudar o jogo. Senão, eu vim para mudar e seguir em frente, Piper, e buscando as ajudas de fora e de dentro, né, da sua hierarquia, fazendo essa conexão, tá? Aí lembrando, quem quer estudar sobre espiritualidade universalista está se abrindo uma escola, tá? E é uma escola iniciática, né? O primeiro nível é aberto para todo mundo. O primeiro nível é para quem quer conhecer. Depois vamos aprofundando mais nos mistérios, né, que regem o universo e aprendendo a lidar com a espiritualidade de forma livre, não sendo um escravo, não tendo que depender, né, de outras pessoas. Então esse é o objetivo dessa escola, tá? Escola Universalista de Espiritualidade Reikon, se chama, ok? Beleza? Grande abraço, fique com Deus e até amanhã.